Olá, pessoal! Então, aqui agora a gente vai ter todos os dados para que a gente possa fazer o experimento que vai fazer uma relação entre força, massa e aceleração. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que o conjunto funciona. O que a gente vai fazer para vocês fazerem a coleta de dados é focar nessa parte do cronômetro. Então, aqui eu só vou mostrar para vocês como é que ocorre o movimento, lembrando aquele barulho do trilho de ar. E o que a gente vai estar fazendo aqui, todas as medidas que eu fiz com som, porque eu estou dizendo qual medida que eu estou fazendo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Mas como esse barulho do trilho de ar, ele é relativamente incômodo, então eu vou filmar só esse cronômetro aqui, para vocês verem, então, essas tomadas. O que a gente fez nesse experimento, conforme foi explicado? A gente vai trabalhar com a massa do carrinho e mais 4 outras massas. Uma das massas, a princípio, ela está aqui nesse gancho. E as outras 3 massas estão aqui posicionadas sobre o carrinho. Então, a primeira medida, a gente vai ter uma massa no gancho, 3 no carrinho. Depois de feitas 5 medidas, eu vou pegar essa massa vermelha aqui, vou colocar junto a essa aqui do gancho, e aí nós vamos ter 2 massas no gancho, 2 massas no carrinho. Depois a gente vai pegar essa massa preta e colocar no gancho, e depois a massa amarela e colocar no gancho. As cores, vocês vão conseguir identificar as massas de acordo com as medidas que a gente fez delas, tá ok? E uma outra observação muito importante, a gente posicionou a bobina que vai liberar o carrinho, simplesmente liberar para que ele possa entrar em movimento, porque a gente vai ter aquela massinha na outra extremidade, fazendo com que o carrinho entre em movimento tão logo ele seja liberado. A gente colocou o cursor aqui, ó, bem próximo ao primeiro sensor óptico, para que a gente possa considerar a velocidade inicial do movimento igual a 0, tá ok? Afinal, vocês já sabem como calcular a aceleração, essa velocidade se ela for diferente de 0, se a gente soltar do início. Mas, para facilitar o experimento, então, a gente vai considerar essa velocidade inicial de lançamento igual a 0, porque ela vai ser muito próxima, ela está a alguns milímetros do sensor. Então, a primeira sequência de medidas, onde a gente tem uma massinha pendurada na roldana, e no carrinho a gente tem as massas 2, 3 e 4, ou as massas vermelho, preto e amarelo. Vamos para a nossa primeira medida. Pausa o vídeo, anota os valores do primeiro, segundo, terceiro e quarto intervalos, e vamos para a segunda medida. Segunda medida, com uma massa no gancho. Terceira medida, com uma massa no gancho. Quarta medida. E quinta medida. E agora, então, vamos para as medidas, onde a gente vai ter 2 massinhas no gancho e 2 massinhas no carrinho. Primeira medida. Pausa o vídeo e vamos para a segunda medida. Agora vamos para a terceira medida. Vamos para a quarta. Ops. Agora sim, a quarta medida. E agora... a quinta medida. Agora vamos utilizar, então, 3 massas no gancho e apenas a massa 4 no carrinho. Nessas fotos aqui, primeiras, eu tinha as fotos sem a gente ter pintado a borda dessas massas, mas depois a gente fez essa pintura justamente para vocês saibam exatamente quanto de massa tem cada uma delas.
Acho que no vídeo do experimento dá para ver que para fazer as medidas então de tempo, a gente está utilizando já elas pintadas. E vamos então para a primeira medida. Segunda medida. Se vocês olharem no carrinho, a gente percebe que tem apenas uma massa aqui, porque as outras 3 massas estão no gancho. Terceira medida. E agora vamos para a quarta medida. Mais uma. E pronto. Esses são, então, os dados de tempo que a gente precisa quando a gente joga uma massa aqui, 3 no carrinho. Depois 2 aqui, 2 no carrinho, depois 3 aqui e 1 no carrinho. E agora vamos ver, então, mais 5 medidas, onde a gente vai deixar as 4 massas aqui no gancho e o carrinho vai ser apenas a massa do carrinho. Então, eu acho que agora vocês conseguem ver que no carrinho não tem nenhuma das massas. E vamos lá para a primeira medida. Vamos ver agora a segunda medida. Vamos então para a nossa terceira medida. Quarta medida. E agora vamos para a quinta. E agora sim, eu acho que é a última medida. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, a gente só trouxe os dados experimentais. Vejam o outro vídeo, vejam as instruções direitinho de como vocês têm que proceder, o que vocês vão ter que calcular ou o que vocês vão ter que trabalhar para vocês terem, então, as condições de responder um questionário que vai ser feito a partir desta atividade.